Olá, minha querida, que bom que você está aqui conosco na Escola Bíblica Romeu Carneiro. E neste vídeo nós vamos estar falando sobre o livro Bíblia. Começando logo de cara dizendo que Bíblia é uma palavra latina que significa uma coleção de livros. Podemos até dizer uma biblioteca, mas uma coleção de livros seria a melhor interpretação, a melhor tradução para a palavra Bíblia. E de fato a Bíblia é uma coleção de livros que se divide em dois grandes braços. O primeiro é o Antigo Testamento, que vai do Gênesis, que é o primeiro livro, até Malaquias, que é o último livro desta primeira seção da Bíblia. E o segundo braço, o braço esquerdo, vamos dizer assim, seria o Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse. A primeira parte, o Antigo Testamento, tem 39 livros. A segunda parte, o Novo Testamento, tem 27 livros. Estes livros eles não foram escritos na ordem exata que eles se encontram. É bom que você saiba que quando você lê, por exemplo, Mateus lá no Novo Testamento, você pode pensar que foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, mas não foi. Na verdade, o primeiro documento do Novo Testamento foi o livro de Gálatas ou a primeira epístola aos Tessalonicenses. Reparem, livros que foram escritos quase 20 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então, o mesmo acontece no Antigo Testamento. O que significa que nós precisamos em princípio, entender o porquê do arranjo dos livros do que necessariamente saber a data em que eles foram escritos. Para as pessoas que têm um interesse mais acadêmico, para estudiosos, pregadores, pessoas que precisam repartir mais conhecimento, aí sim é indispensável que você tenha um entendimento maior sobre a Bíblia, sobre as datas, a cronologia, uma linha do tempo. Ou seja, diferente de você aí que de repente está chegando agora e gostaria muito de entender o porquê. E como esses livros foram distribuídos nas duas grandes seções. Então não se esqueça, a primeira seção é o Antigo Testamento com 39 livros. E a segunda seção é o Novo Testamento com 27 livros. Vamos começar pelo Antigo Testamento para te facilitar, tá? O Antigo Testamento ele vai estar dividido em 5 partes. Essas 5 partes são partes didáticas. Os livros foram organizados e arranjados de uma forma a facilitar o seu entendimento. Reparem que a Bíblia organizada pelos cristãos, especialmente na Idade Média, ela não é a mesma Bíblia na ordem que se encontram os livros da Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica tem uma outra apreciação, uma outra forma de organizar os mesmos livros. Às vezes na Bíblia Hebraica junta-se 2 livros, enquanto na Bíblia Protestante o mesmo livro é dividido em 2 seções. Então, como nós estamos observando a Bíblia protestante e católica, porque elas têm a mesma organização, a Bíblia católica é a mesma coisa da Bíblia protestante? Sim, com uma pequena diferença que a Bíblia católica ela acrescenta alguns livros que de alguma maneira não foram aceitos pela igreja cristã primitiva como documentos inspirados. Por exemplo, os 4 livros de Macabeus, entendeu? A sabedoria de Jesus Ben Siraque e o Eclesiásticos, que não é o mesmo Eclesiastes do Antigo Testamento. Então, o livro de Tobias também, a Bíblia protestante não possui esses livros, mas são livros históricos muito interessantes que todo estudioso protestante e católico precisam conhecer, porque eles relatam situações históricas, como por exemplo o livro dos Macabeus, relatam situações históricas que aconteceram 100 e poucos anos, 160 anos antes de Jesus e que mostram uma época em que os judeus conseguiram, depois de anos, um pequeno período de 100 anos de independência, depois de terem passado
boa parte de sua existência como nação sob o domínio dos babilônicos, depois do domínio dos medos e persas, depois sob o domínio dos gregos e por fim, com Judas Macabeu, eles chegaram à independência. Mas isso é um outro momento que a gente pode falar de período intertestamental com vocês depois. Mas então o Antigo Testamento se divide em 5 partes didaticamente organizadas e a gente vai perceber que essas 5 partes se repetem no Novo Testamento. Vamos lá então. A primeira parte do Antigo Testamento, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio, são chamadas os livros da lei. Por que são os livros da lei? Porque são os livros, a maioria deles, a maior parte deles, como o Levítico, Números e o Deuteronômio, eles tratam, e boa parte do Êxodo também, não como lei, mas como a formação do tabernáculo e etc., eles tratam de princípios e leis mesmo que Deus iria repartir com eles. É óbvio, por exemplo, em Êxodo 20, nós temos a constituição do povo judeu, que são os 10 mandamentos. Em cima dos 10 mandamentos, Moisés também construiu outras leis que serviriam para governar, para organizar o povo hebreu. Então, a gente vê no Levítico leis sobre saúde, leis de família, leis do divórcio, leis das relações sexuais, leis com respeito a ofertas, leis com respeito ao pecado, leis com respeito à purificação, leis e muitas outras leis. Então, os 5 primeiros livros tratam da saída de Israel do Egito, do que Deus fez lá com eles no Egito para libertá-los de Faraó, conta dos princípios dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, lá no livro de Gênesis, fala sobre como as nações foram divididas em línguas diferentes. Então, os 5 primeiros livros são muito importantes para o entendimento do que vem a ser os primórdios mesmo da nação de Israel. Daí então você tem os livros históricos, que vai de Josué, aí tem Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas. Depois tem Esdras, Neemias e Ester, que são livros históricos pós-exílicos, foram escritos depois do exílio. O exílio que eu quero dizer é o cativeiro da Babilônia de 70 anos, eles foram escritos depois desse período. Neemias, Ester foi uma princesa, rainha que ajudou Israel a não ser, os judeus no caso, a não serem dizimados enquanto estavam morando na Pérsia. E Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro não é que cuida de copo, não. Copeiro era aquele que estava responsável por toda a prataria, toda a comida, tudo aquilo que eram feito nos banquetes, os empregados. Neemias era um funcionário de alta patente na administração dos persas e que solicitou aquela pequena licença de 12 anos para fazer a restauração das muralhas de Jerusalém. Então, essa é a segunda parte. A segunda parte do livro do Antigo Testamento é muito importante porque ela trata da história de Israel, especialmente antes da monarquia. A gente vê isso muito no livro dos Reis, livro dos Juízes, quando Israel ainda eram tribos não centralizadas em um rei, em um governo. Eles tinham os seus próprios líderes, eram tribos independentes. Mas aí então a gente vê que depois desses juízes eram sempre homens que se levantavam para defender o povo, liderar o povo em momentos de dificuldades políticas, guerras. Então, segundo a Bíblia, os filhos de Israel desobedeciam, então Deus permitia que viessem os inimigos, e então eles clamavam a Deus, e aí Deus mandava para eles um libertador, um juiz, para ajudá-los a sair daquela situação. E aí então eles eram salvos, né? Depois chegou o momento da monarquia, quando então pela monarquia Deus iria introduzir uma nova fase para Israel, centralizada na cidade de Jerusalém, que em princípio nem dos judeus era dos jebuseus, que era um dos povos habitantes de Canaã,
Eles tomaram aquela fortaleza e então ali Deus, através dos seus homens, estabeleceu aquela cidade como a capital do seu reino. Davi, no caso, foi o segundo rei. O primeiro rei foi Saul, mas não deu certo. Existem muitas coisas que poderíamos falar, mas o tempo é difícil você falar muita coisa assim num vídeo, né? Depois veio Davi. Davi foi um homem que trabalhou pela conquista de alguns reinos ao seu redor, mas foi seu filho Salomão quem realmente deu formato ao reino, enriquecendo a nação de Israel poderosamente. Depois de Salomão, aquele grande reino unificado de 12 tribos se dividiu. E a história, e o livro dos reis vai contar exatamente isso, e o livro das crônicas vai contar de uma outra perspectiva. A gente às vezes percebe que o livro das crônicas procura esconder um pouco alguns fatos que porventura pudessem manchar a imagem de certos reis, ou até mesmo para melhorar a imagem de um rei que lá no livro dos reis não tinha sido colocado de uma maneira assim mais adocicada, né? A gente vê no caso de Manassés mesmo, né, que foi um rei horroroso, terrível, descrito no livro dos reis. Lá no livro das crônicas esse rei é descrito assim, mas ele se arrependeu e etc e tal. Mas nós temos ainda os outros 3 livros que eu falei para vocês, de Esdras, Neemias e Esther. O livro de Esdras retrata o retorno de 42 mil e poucos homens e mulheres que vieram da Babilônia de volta para reedificar a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, tinha sido destruída muitos anos antes, 52 anos para ser mais preciso, e nem todos os que estavam na Babilônia quiseram voltar. A verdade é essa, a massa dos hebreus permaneceu na Babilônia. Muitas crianças, muita gente nasceu na Babilônia e não sabia nem falar o hebraico, e falavam até o aramaico, mas o hebraico não, e muitos falavam o caldeu, que era a língua popular. As pessoas cresceram aprendendo aquilo, então não sentiam razão de voltar mais. E o detalhe, quando eles foram espalhados, eles não foram espalhados para a Babilônia, foram espalhados para vários lugares. Judeus foram levados para Alexandria, no Egito, e lá eles aprenderam a língua o copta, que era a língua dos egípcios, e o grego também, porque o grego depois se tornou uma língua vernácula do mundo inteiro, quando os medos e persas perderam o controle daquela região, e os gregos então assumiram o controle daquele mundo mediterrâneo e de boa parte do leste da Ásia, né? Da Ásia e do Oriente Médio, digamos assim, né? Depois nós temos os profetas no Antigo Testamento, que são divididos basicamente em profetas maiores e profetas menores. Profeta maior não tem nada a ver com tamanho físico, não. Profeta maior era aquele que tinha um ministério de mais anos e de um alcance profético maior. Por exemplo, o livro de Daniel. Daniel é um profeta que o seu livro em si é um livro de 12 capítulos. Mas o profeta Daniel profetizou por muitos anos. O rapazinho que o pessoal manda pelas covas dos leões nos filmes aí, né, na verdade era um senhor de 86 anos. Daniel foi levado para a corte dos babilônicos muitos anos. Na verdade, Daniel foi levado em 605, quando pela primeira vez os exércitos de Nabucodonosor vieram até Jerusalém, e do lado de fora mandaram sair os artífices, os engenheiros, o pessoal da monarquia e muitos jovens talentosos. Nessa ocasião, foi para a Babilônia Daniel, juntamente com outros jovens, e alguns deles até citados no Antigo Testamento, como Azarias, Misael e Ananias, que depois receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Abednego, né? Alguns falam assim. Isaías foi um homem que teve um ministério profético enorme, e o grande Jeremias, que foi aquele que retratou os últimos dias da nação de Judá antes da queda.
ou seja, antes que os babilônicos se invadissem. Os babilônicos fizeram um cerco de 2 anos na cidade de Jerusalém. Esse cerco ele é descrito nos cilindros reais escritos na época em que essa conquista foi realizada. Os arqueólogos encontraram isto. Sabe, eles fizeram um cerco de 2 anos. Nessa ocasião, eles cortaram a água, o alimento, não tinha nada. E muitas mulheres assaram seus filhos mortos nas panelas, conforme o próprio profeta Jeremias tinha profetizado. Os sacerdotes, as pessoas andaram que nem podres de sujo porque não tinha água, as pessoas lutavam por uma migalha de pão. A gente vê isso descrito no livro das Lamentações de Jeremias. E o grande profeta Ezequiel, que foi um dos que foram levados na segunda leva para a Babilônia em 597, quando então Ezequiel foi levado e permaneceu junto com os outros exilados que estavam à margem do rio Quebar, que era um dos rios que cruzavam a Babilônia. E ele era um sacerdote, filho de sacerdote, e lá Deus começou a falar com ele. Ele era um homem de muitas visões e teve um ministério muito longo e que profetizou inclusive a construção do templo milenar, segundo a escatologia dispensacionalista pré-milenista, que é uma outra história que a gente pode falar depois. É muita coisa para um vídeo, eu estou doido aqui, já estou olhando, são 16 minutos e 40 segundos. Os profetas menores foram profetas que vão de Oséias até Malaquias. Então Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas que profetizaram, mas em pouco espaço de tempo. O ministério deles não era longo e o escopo, o alcance profético também não era muito longo. Então a gente vê aí uma outra divisão importante. Nós temos os profetas menores pré-exílicos e os profetas menores pós-exílicos. Ageu, Zacarias e Malaquias são considerados profetas menores pós-exílicos porque eles surgem depois do exílio da Babilônia. Os demais estão distribuídos profetas. Haviam profetas que eram profetas de Israel e profetas que eram profetas de Judá. Judá e Israel, na verdade, surgiu depois que da morte de Salomão. A nação se dividiu em 2 tribos ao sul, chamadas Judá, e as demais tribos do norte foram chamadas Israel. A capital de Israel era Samaria, a capital do reino de Judá era Jerusalém. Bem, muita coisa falei aqui sobre o Antigo Testamento. A gente vai ter que gravar um outro vídeo sobre o Novo Testamento. Óbvio, esse vídeo ficou longo, quase 20 minutos, mas a gente só aprende se der um pouquinho de tempo, não é verdade? Eu tentei ser bem sintético para que você pudesse ter a oportunidade de dar uma vislumbrada no que é a Bíblia. A Bíblia é um livro muito profundo, ele é lindo porque ele retrata e descreve o amor de Deus pelo ser humano através da sua palavra, através do seu amor e como ele preparou o caminho para que a salvação viesse mais tarde através de Jesus Cristo. Então, o povo que é descrito no Antigo Testamento é o povo hebreu. O povo que é descrito no Novo Testamento são os cristãos, então não confunda, tá bom? E o detalhe interessante, antes do cativeiro da Babilônia eles se chamavam hebreus. Depois que voltaram do cativeiro da Babilônia, eles passaram a se chamar judeus. Mas judeu e hebreu não é cristão. Os cristãos surgem no Novo Testamento e os hebreus e judeus, que são a mesma coisa, só em momentos diferentes, surgem no Antigo Testamento. Tá bom? Bem, eu espero que com isso você já comece a se situar, pelo menos quando você olhar para a Bíblia assim e falar, é isto. Então, não fique tão estranho para você. Um abraço no seu coração, que Deus te abençoe e que você possa aproveitar ao máximo esse vídeo. Assista-o muitas vezes,
Convide outras pessoas para participar da nossa escola. Um grande abraço. Tchau!